Então, pessoal, essa é a nossa última aula de completação. Hoje a gente vai conseguir encerrar o conteúdo. Lembrando que faltam alguns questionários ainda, né? A aula passada, na verdade, já é o suficiente para responder o questionário da aula 19, da aula 20 e da aula 20. Da aula 17, 18 e 19, né? A última aula. Então, essa aula ela já é para o conteúdo do questionário da aula 21, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí de onde encontrar o conteúdo, tá? Lembrando aí que hoje eu não vou conseguir ler o chat ao mesmo tempo que apresento, porque eu só estou com o monitor. Então, qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e me perguntar, tá bom? Então, vou começar aqui. Na outra aula, nós vimos o posicionamento dinâmico. A gente terminou falando dele, não é? Então, mas o foco da aula foram os diferentes tipos de árvore de Natal e métodos de conexão. A gente viu o método de conexão direta, indireta, layaway e todos os tipos de árvore de Natal, né? Operada por mergulhador, assistida por mergulhador, com cabo-guia, sem cabo-guia. A gente viu a importância do posicionamento dinâmico e agora a gente vai ver o compensador de movimento. Então, gente, compensador de movimento, eu vou até botar o vídeo para correr ao mesmo tempo e eu vou explicando em cima dele. Então, como vocês podem ver aqui, a plataforma ela é um sistema flutuante, tá? E ela está susceptível às variações das ondulações, das marés, não é? Mas imagina, se eu não tiver um sistema de amortecimento, que é esse compensador de movimento, essa parte aqui, que é o top drive, né, que está fazendo ali a rotação, injetando a circulação, ele ia estar variando junto. Tá? Então, repare que a ideia do compensador de movimento é justamente compensar as variações da plataforma. Então, a plataforma se move, tá? Só que todo esse movimento que a plataforma acaba tendo por conta da agitação da água do mar, ela não passa para os equipamentos de perfuração. Tá? Com isso, eu consigo ter uma continuidade no meu processo de perfuração. Tá? Então, o nome disso é o compensador de movimento. Porque eu posso afirmar que eu estou na fase aqui de perfuração porque eu tenho BOP. Né? Lembre que quando ocorre a retirada do BOP, é justamente a entrada da árvore de Natal, pressupõe-se que o poço já está devidamente completado, já está com todos os aspectos de segurança operacional atingidos, tá? E eu estou conseguindo controlar ele de forma eficaz. Tá? Então, aqui ele vai mostrando o topo do compensador, ele vai mostrando alguns detalhes, e todo esse sistema de compensação que ele é feito. Repare que são várias partes, né? Aqui está sinalizado as primeiras partes, o tensionador de riser, né? Que é justamente o riser, esse tubo maior aqui, que ele isola, né, a água do mar da cabeça do BOP. Né? Então, a cabeça do BOP ela tem um tubo que vai até a plataforma, e esse tubo, o objetivo é justamente permitir a perfuração por dentro dele sem interferência da água do mar. Esse é o riser, tá bom? Ali está mostrando o tensionador de cabo-guia, tá? Aqui mostrando aqui nessa parte aqui de baixo. E é isso. O compensador de movimento ele é muito importante na parte de perfuração e workover, intervenções no poço de forma geral. Na produção, não necessariamente ele vai ser uma obrigatoriedade. Tá? Mas aqui tem um slide que dá esse resumo, né, das principais funções dele de forma bem direta, aí, né, que é basicamente isso daqui: impede a transmissão dos movimentos verticais da plataforma flutuante para a coluna de perfuração e completação. Tá? Então, esse é o principal objetivo do compensador de movimento. Aqui está mostrando o sistema de riser, né, que seria aquele tensionador de riser. Aqui, imagina, está o BOP e o riser acoplado aqui. Né? Então, o riser vai até aqui a plataforma e ele tem a junta telescópica aqui, né, que acaba fazendo parte do sistema de compensação do riser. Aqui está o detalhe, né, esse cilindro pressurizado, que faz parte aqui do sistema de cabeamento do tensionador de riser. Está falando, tensiona a coluna de riser, evitando sua flambagem, né, que é o dobramento. Manter uma tensão constante,
O Diverter, que é a borracha que veda o anular ali, a junta telescópica, enfim. Então, alguns detalhes aqui é mais para fins informativos. O que é importante vocês saberem é essa parte aqui, tá? Esses trópicos aqui, que é o sistema mecânico pneumático composto de roldanas, corrente, cabos cilíndricos pneumáticos, tá? O sistema mecânico pneumático, ele, a grosso modo, né, ele lembra ali o sistema de amortecimento de um carro. Se fosse comparar, né, uma coisa que está mais no nosso dia a dia, seria mais ou menos por aí. Tá? É claro que ele lida com compreensões, com torções, trações infinitamente maiores. Né? Então, dando continuidade, aqui está o BOP, o sistema de riser, falando que os tubos de riser podem ter ou não flutuadores para redução da carga da plataforma. Aqui também é importante. Olha aqui como é que fica o riser, né? Então, tem uma flex joint, né? É justamente aqui essa conexão flexível para permitir que inclinações do riser possam acontecer, tá vendo? Então, aqui, principalmente se for um navio sonda, como é o caso daqui, né? E tem que lembrar que tudo que é estático, tudo que é rígido, ele tende a se romper de forma prematura. E aqui a gente precisa de coisas flexíveis. Mas muitas das vezes essa flexibilidade de um riser custa muito caro, não é? A gente pode até ter a tecnologia, mas simplesmente ela pode ser inviável. Mas é que ela tem que ter esse mínimo, que no caso é a Flex Joint, que fica aí na cabeça do BOP para permitir essa variação, né, do riser. O BOP a gente já viu, aqui a gente entra um pouco no detalhe das gavetas, mas a gente sabe que existem duas coisas, existe o kick e o BOP. O kick a gente pode controlar com o aumento da pressão, o aumento da densidade do fluido. E o kick ele é basicamente caracterizado como o fluxo indesejado do reservatório para o poço. A gente pode controlar, como eu já falei, aumento da densidade, aumento da pressão de bombeio. Mas quando esse kick ele foge do controle, ele vira um blowout. Então, um blowout é o fluxo descontrolado do poço para a superfície. Esse sim é perigoso, porque ele pode comprometer todos os equipamentos da superfície, a segurança, meio ambiente, colocar em risco a vida do operador. Hoje em dia é extremamente raro, os equipamentos são bem mais modernos, bem mais dinâmicos nesse sentido. Mas a sua principal função, falando aqui do preventor de blowout, né, que é o blowout preventer, a sua principal função é impedir que os fluidos das formações atinjam a superfície de maneira descontrolada. Tá? Vou pegar aqui a caneta. O sinal de comando pode ser hidráulico, elétrico ou óptico. Tá? Então, são os sinais mais rápidos que a gente pode ter. Aqui, o pneumático ele é evitado justamente devido à alta chance de risco que o sistema pneumático pode dar. Normalmente, o pneumático é preterido, né, nessa situação, e o hidráulico é preferido. E uma semi-submersível, uma SS, ou navio sonda, né, que é o NS, fica no fundo do mar, em sondas terrestres, a sonda Mular, a Tension Leg Platform, a Spar Bow, eles acabam ficando na superfície, como parte da completação seca. Aqui está mostrando o sistema de segurança no detalhe. Então, isso aqui é um desenho técnico já bem detalhado dos diâmetros, né, que compõem ele. Então, é um conjunto de gavetas, né, então, sendo que algumas gavetas vão dar só espaço anular, outras, essa daqui é cis, é a gaveta cisalhante. Então, ela corta. Então, ela corta o tubo e o tubo acaba caindo no poço. Depois eu tenho que fazer uma pescaria. É justamente uma operação que serve para recuperar equipamentos que caiam no poço. Normalmente, essas operações são muito custosas. E aqui está mostrando os diâmetros das outras gavetas, né? Aqui é de 5 polegadas, de 3 polegadas e meia, a cisalhante e 2 gavetas de anular. Então, aqui está o riser Schaeffer, que no caso é justamente que vai conectar ao riser, e aqui as conexões podem ser flangeadas ou não. Essas daqui são flangeadas,
Essa daqui está vendo, conector Cameron. Cameron é uma empresa, né, especializada em subsea, em equipamento subsea. Então, ali provavelmente foi um tipo de conexão que ela patenteou, né? Então, está mostrando aqui, olha, ele no ar, né, ele pesa 160 toneladas, né, 160,1 tonelada. Submerso, né, por conta do empuxo, ele pesa 139,3 toneladas. Então, só para vocês terem ideia. Já o sistema aqui, Lower Marine, né, que é essa adaptação que ele acaba tendo aqui, e aí você vê que é o complemento, né? Uma coisa é o BOP aqui, outra coisa é o Lower Marine, que está aqui em cima. O RP, que eu não lembro, é o Riser Packer, sim. É o Lower Marine Riser Packer, que é esse equipamento que é acoplado aqui, né? Que é o LMRP. Aqui é o BOP, seria o convencional, né? Uma cisalante ou anulagem é o suficiente. Aqui mostra justamente o que a gaveta cisalante faz. Olha o que ela corta, olha a espessura desse aço, gente. Né? Até ali uma fita métrica ali, estão mostrando o tubo achatado, está ali com 5 centímetros, então tem uma espessura aí de quase 1 centímetro de parede de aço. E ela simplesmente corta. Né? Então imagine a pressão disso para cortar aí quase 1 centímetro de espessura de aço. Então, para vocês terem ideia da magnitude da pressão dela. Né? Permanece travada, né? Uma vez acionada, ela permanece travada após a retirada da pressão de acionamento, e é o último recurso de proteção. Tá? Seu uso implica em pescaria da coluna dentro do poço. Então, gente, pescaria é complicado demais, mas sempre acontece. Tá? Porque a pescaria, quando a gente paga uma sonda de perfuração, você quer que ela perfure. Quando você paga uma plataforma de perfuração, de produção, você quer que ela produza. Então, quando você está fazendo a pescaria de equipamento, ou seja, alguma coisa que caiu no poço, você tem que retirar porque ela está obstruindo o caminho, você não está fazendo nenhum nem outro. Você não está produzindo e você não está perfurando. Ou seja, você está pagando a diária daquela sonda, né? Por exemplo, tem algumas diárias aí que são $100 mil a diária, outras aí que fica beirando $1 milhão, dependendo aí de como tiver o mercado, né? Se tiver muito aquecido. Então, tem plataformas que são muito caras diária. Então, quando você vai fazer uma pescaria, você tem que pagar uma outra diária. Né? Normalmente, pescaria você paga até por hora. Tem algumas pescarias que você consegue resolver em algumas poucas horas. Mas imagina, é um custo adicional. Não é? Então, por isso que ele sempre vai ser a última alternativa, né? A última opção, justamente porque não tem jeito. Acionou cisalhante, você vai ter que fazer pescaria. Pescaria é contratar uma equipe a mais, é ter um custo a mais. Tá? Aqui está mostrando as gavetas de tubo, que é a Pipe Raw. Essa daqui ela não cisalha, ela não corta, tá? Mas é uma barreira de segurança, né? Que são borrachas que fecham contra o tubo sem cortá-lo. Podem ser para um só diâmetro ou para um range de diâmetros, né? Que é uma variação de diâmetro de tubos. Permanece travada após retirada da pressão de acionamento. Então, como vocês podem ver, quando você aciona, para depois você recolher elas, é sempre mais complicado. Aqui está mostrando as principais funções, né, da borracha, que é vedar ou anular coluna revestimento, e fecha sobre qualquer diâmetro. Esse daqui, no caso, o BOP de anular, que é diferente dessa gaveta do Pipe Raw, que é diferente da gaveta cisalhante. Aqui a gente já viu isso também lá em perfuração, né, que é o fluxo indesejados, eu já revisei também para vocês. Aqui é só para a gente poder lembrar, né? Então, numa completação, essa parte aqui é interessante. Numa completação, o que pode ser provocado por canhoneio de zonas com pressão anormalmente altas, não abastecimento do poço durante as manobras e pistoneio durante a retirada da coluna. Então, são ocasiões que ele pode acabar acontecendo. O que pode indicar um kick, né? O poço em fluxo com as bombas desligadas. Então, quando você está com a bomba de circulação de fluido ligada, você espera que esse fluido retorne para a superfície. Tá? Mas quando está desligado e mesmo assim o fluido está retornando com uma certa pressão,
Isso pressupõe um indício de um kick, tá? Ele deve ser controlado. E o aumento do volume de fluido de completação nos tanques. Tá? Então, imagina, o poço ele não está injetando e não deveria estar retornando fluido. E você tem um tanque lá com nível de fluido estático. Mas esse volume aumentando o nível, quer dizer também que você provavelmente está sofrendo do kick. Então, formas de controle do kick é fechamento do poço no BOP, na primeira suspeita, recálculo dos fluidos no poço para o interior da formação, substituição do fluido de completação por outro mais pesado, né, a questão da densidade, e a retirada de possível gás trapeado abaixo da gaveta do BOP. Né? Então, são algumas formas aí de se controlar o kick. Essa ilustração também provavelmente eu já mostrei para vocês, é só para enfatizar a importância do contexto, né, do BOP que eu estou falando. Isso daqui também a gente já viu. Operações com flex tubo. Esse caminhão aqui, ele estaciona aqui no poço, tá vendo como vocês podem ver, e ele pode dar partida no poço, injetando gás por dentro da coluna de produção, ou até mesmo fazendo o processo de acidificação, por exemplo, que é justamente você descer um ácido para ele promover a dissolução de qualquer coisa que esteja ali formando como se fosse um reboco na parede do poço. Então, você quer ter acesso a esse reservatório, você pode usar algumas operações com flex tubo. Tá? Então, ele está falando do diâmetro, né? Pode variar de 1 a 2,25 da polegada. Normalmente é flexível, né? Que fica enrolado em um carretel especial, que é esse daqui, vermelho. Antes de você ter tubo suficiente, flex tubo suficiente para descer. Então, a maleabilidade dele permite que ele seja introduzido no poço até mesmo por dentro da coluna de produção. Isso é uma vantagem enorme. Tá? Então, quando você faz, entre aspas, isso de forma insertável, né? Ou seja, por dentro do tubo, você não tem que desmontar a coluna de completação ou até mesmo a coluna de produção. Permite o bombeio contínuo de fluidos no poço, simultaneamente a movimentação do próprio flex tubo. Não há necessidade de amortecer para introduzi-lo, né? Ou seja, colocar um fluido com uma pressão hidrostática maior do que a pressão estática do reservatório. Operação independente, já que possui sistema motriz próprio, em operações de terra não há necessidade de sonda de perfuração ou workover. Né? Você, com um caminhão terceirizado, você já resolve isso. Tá? Agora, quando se está no mar, aí às vezes você pode precisar de uma plataforma com com todo o ferramental de operações de flex tubo. Tá? Então, aqui está falando dos equipamentos principais, que são os carretéis, a unidade de força motor diesel, né? Tem motor próprio. Na cabine de comando, o que a gente pode controlar? O comprimento do flex tubo que é descido no poço, a injeção do fluido. Equipamentos na cabeça do poço. É o injetor, BOP de flex tubo, que é um BOP próprio para esse tipo de operação, e o lubrificador, que permite descer o flex tubo com pressão na cabeça. Tá? Então, esse lubrificador ele permite justamente você não estar com o poço amortecido, né, dentre outras coisas. Então, aqui está mostrando, né, como que seria essa intervenção do flex tubo, aqui o equipamento na cabeça, e isso em terra. Né, aqui já está no mar. Está mostrando como ela vai conseguir acessar o poço. Aqui está falando das principais operações, né, que são normalmente efetuadas com flex tubo. E a maioria delas eu já citei. Isso daqui é mais para a gente poder listar e vocês saberem onde vocês podem consultar aí para poder responder os questionários. Então, nós temos, por exemplo, a indução de surgência com nitrogênio. Então, o reservatório ele pode ser surgente. O que é surgente mesmo? Vocês lembram? É justamente aquele chega na superfície com a própria energia do reservatório, tá? Isso é um reservatório que faz com que o poço seja surgente. Só que muitas vezes essa surgência tem que ser induzida, tá? E às vezes ela pode ser induzida à base de nitrogênio. Sim. O senhor pode repetir o que o senhor falou quando o senhor estava falando do que o poço é surgente? Porque para mim travou. Ah, tá. O poço é surgente quando o reservatório tem pressão suficiente para fazer com que o óleo chegue na superfície sem auxílio. Tá? Então, é petróleo chegando lá em cima sem auxílio nenhum. Sem auxílio de bomba, sem auxílio de gás.
Ficou claro? Foi quem que perguntou? Fui eu. O Eric. Ah, sim. Foi sim. Tudo bem, é que não apareceu aqui para mim. Mais alguma dúvida, Eric? Pô, quiser, pode Tudo bem. falar, tá, gente? Fica à vontade. Aproveita que tem pouca gente aí, dá para gerar bastante dúvida. Deixa eu ver mais aqui. Remoção de areia no fundo do poço. Daí também é muito importante, conforme a gente vai produzindo, lembrando que não é uma caverna, não é um lago, o reservatório, ele é uma rocha permaporosa. Então, é como se ele fosse uma esponja, só que rígida. Sabe aquela esponja para lavar louça? Imagina aquilo rígido, tá? Ou seja, a esponja não tem capacidade de absorver água, não é? Então, a mesma coisa a rocha. Então, é um conglomerado mineral, né? E conforme aquilo vai escoando, vai produzindo, vai fragmentando pequenas partículas de areia. O reservatório vai fragmentando e pode acumulando essa areia, e essa areia pode ser prejudicial para a vazão. Tá? Então, o flex-tubo pode ser uma forma de você reduzir o acúmulo de areia. Remoção mecânica de incrustações, imagino eu que seja uma das mais utilizadas. Abandono de intervalos com cimento. Então, por exemplo, quando aqueles abandonos temporários ou permanentes, às vezes você tem que fazer algum flex-tubo para fazer algum tipo de remoção, alguma coisa do tipo. Operação underbalance, né? Operação underbalanceada, justamente quando o poço está com uma pressão hidrostática menor que o reservatório. Então, o flex-tubo é indicado. Quando ele está overbalanceado, quer dizer que a pressão do poço é maior que a do reservatório. Pescaria, aquilo que eu falei para vocês, é quando você tem que pegar alguma coisa no poço. Estimulação é quando o poço já não está dando uma produção economicamente atrativa, aí você tem que estimulá-lo através de um tratamento hidráulico, acidificação. Cimentação, a gente viu lá atrás que a gente pode fazer uma recimentação, um squeeze, uma cimentação secundária, né, de baixa pressão ou de alta pressão. E assentamento e recuperação de tampões, né, que você coloca algum plug para você vedar alguma parte do poço. Aí aqui, deixa eu ver se tem, pode ser injetado pelo anular, tá, injeção, flex tudo. Aqui não é mais para consulta de vocês. Aqui também é basicamente aí o contentor de areia, eu vou falar mais aqui à frente, né? Então, tá, aqui é importante, que são os principais problemas causados pela produção de areia. Tá, deixa eu voltar aqui. Ah, não, essa parte aqui, tá, essa parte aqui é do nitrogênio, não. Aqui eu estava achando que era do flex-tubo ainda. Então, você vê, é só um slide, é só para vocês informar. É claro que a operação com nitrogênio requer uma equipe, um pessoal treinado único exclusivamente para isso, mas só para vocês saberem que existe e os principais pontos. Né? É utilizado para aliviar o peso de uma coluna hidrostática para atender aos mais variados fins. Lembrando que coluna hidrostática é justamente o peso de um fluido qualquer que está ali no poço. Tá? Então, você quer reduzir esse peso, não é? Então, através do nitrogênio, você pode fazer isso, ou até mesmo da injeção de gás, mas o nitrogênio ele funciona melhor. Ele é fornecido no estado líquido, que é o N2 criogênico, mas depois ele acaba indo com a redução da pressão, ele vai para o estado gasoso. O volume de nitrogênio líquido é aproximadamente 700 vezes menor que o de nitrogênio gasoso na condições padrão. Então, logisticamente, o nitrogênio ele acaba sendo melhor também, até mesmo do que o gás. Tá? Então, é um outro motivo, ele acaba, se não me engano, sendo mais eficiente também. Ele pode ser injetado no poço pelo anular, em mandrilhos de gás lift ou com flex-tubo. Tá? Injeção pelo flex-tubo, ele é bombeado até a extremidade do flex-tubo, gaseificando o anular, que fica entre a coluna de produção e o flex-tubo. Lembrando que você lembram sempre que eu falo que o espaço anular é o espaço vazio entre duas coisas? Então, quando alguém falar espaço anular entre o quê? O espaço anular entre a formação, a rocha, e o revestimento, a gente preenche com cimento.
espaço anular entre o revestimento e a coluna de produção, a gente preenche com fluido de completação ou até mesmo com gás que a gente está injetando. Aqui no caso, está falando de espaço anular entre o flexitube e a coluna de produção. Então, ele está dentro da coluna. Então, agora falando de contenção de areia. Então, aqui, olha, inconsolidados. Tá? Arenitos inconsolidados é o principal tipo de rocha, né? Ou seja, ele vai desmanchando, ele vai esfarelando. Tá? Então, de acordo com o grau de cimentação entre os grãos de uma rocha, os arenitos podem ser classificados em consolidados ou inconsolidados. Cerca de 80% do óleo produzido atualmente no mundo provém de arenitos inconsolidados, ou seja, muita produção de areia. Durante a produção de um poço, o fluxo de fluidos através de um meio poroso inconsolidado pode provocar a desagregação de grãos da rocha, os quais irão entrar no poço e causar diversos problemas operacionais, principalmente danos por abrasão. Então, quando a gente está escoando fluido e ele tem areia, ele vai tendo atrito com aquela tubulação de aço e ele vai deteriorando, tá? Podendo arrancar lascas do tubo com o passar do tempo, lembrando que a gente está a pressões e temperaturas elevadas, isso acaba potencializando também. E justamente é um problema permanente da indústria, não é? A verdade é essa. Então, fazer a contenção dessa areia é de suma importância. Eu vou mostrar o Gravel Pack para vocês um pouco mais à frente, aqui só para contextualizar esse problema operacional. Então, a gente pode entender como conjunto de técnicas empregadas para permitir a produção do poço com baixo ou um nulo teor de areia nos fluidos produzidos. Eu lembro que eu já comentei com vocês que tem o teor BSW, que é Basic Sediments and Water, né? A abreviação, que é o teor básico de água e sedimentos. A gente sempre tenta reduzir ele ao máximo. Só que conforme a gente vai produzindo ao longo da vida produtiva do reservatório, o teor BSW, ou seja, a quantidade de água e areia que vem junto com óleo e com gás, só vai aumentando. Tá? Então, campos maduros, aí existem teores BSWs acima de 50%. Só que quando a gente vai processar esse fluido no navio FPSO, né, que tem uma unidade de processamento primário, e escoar para um navio aliviador, ou até mesmo por gasoduto, a gente tem que reduzir isso para 1% de teor BSW. Né? Então, por que não começar essa contenção de areia logo lá embaixo, em frente ao canhoneado? Né? Então, é aí que veio essa solução do Gravel Pack. Então, não deixar ela escoar por todo o poço, né? Você evitar a deteriorização do seu poço, da sua árvore de Natal, do riser e de tudo mais. Tá? E você fazer com que ele fique lá embaixo. Tá? Então, em poços com produção de areia, empregada a coluna com um conjunto de Gravel Pack, que consiste em um pacote de areia com granulometria selecionada, que é confinada entre o revestimento canhoneado e os tubos telados, o que permite a passagem do fluido produzido com um teor de areia muito reduzido. Tá? Tem aqui uma animação que é bem bacana, que vai deixar isso claro. Então, os principais problemas causados, daí eu acho que eu já listei, né? Que é a deposição no fundo, né? Eventualmente paralisando o poço, ou até mesmo o canhoneado, deposição dos equipamentos, tá? Causando transtornos operacionais, linhas de produção, deteriorização, erosão, isso daqui também, desmoronamento da formação, é lógico, né? Se está vindo areia, ela está vindo de algum lugar, então ela está justamente desmanchando aquele reservatório. Você pode ter um desmoronamento da formação. E a perda do isolamento por detrás do revestimento, né? Então, imagina, você colocou ali um cimento que está se apoiando na formação, mas ela pode ir desmanchando. Então, por outro lado, a instalação do sistema de contenção de areia reduz a produtividade de um poço, pois introduz uma perda de carga ao fluxo ao passar pela areia e pelo tubo telado. Então, nem tudo são prós, né? Existem prós e contras nesse tipo de intervenção, além de ser cara também. Então, está falando um método de completação quanto à interface poço-formação, não é? Então, em arenitos consolidados, que é a menor parte, né, dos reservatórios do mundo, é o liner cimentado e canhoneado, ponto. É aquele tipo de completação mais simples que nós vimos bem lá no início.
Agora, em arenitos inconsolidados, né, ou seja, em mais de 80% dos reservatórios encontrados no mundo, então é poço revestido com gravel pack, com poço aberto com line rasgado, que a gente já viu lá logo no início do curso de completação. O poço aberto com tela standalone, tá, que é o sistema SAIS. É o poço revestido e cimentado com frac pack. O poço aberto com gravel pack é Open Horizontal Gravel Pack, se não me engano, essa sigla aí, OHGP, que é para poços horizontalizados. Poço aberto com tela expansível também. É justamente como vai tendo o desmoronamento, ela vai se readequando, né? E para outro tipo de rocha, no caso, carbonatos, né? Que pode ser o liner diversivo, esse daí é pouco utilizado, acho que eu nem tenho ilustração dele aqui. E o liner revestido cimentado e multifraturado. Tá? Então, aqui é o poço revestido com gravel pack convencional. Né? E como vocês podem ver aqui, ó, o packer, né? Que é aquele obturador vedando aqui. Então, aqui, ó, a parte canhoneada. Tá? E a areia do gravel pack ela vai justamente aqui. Então, o que é o gravel pack? Esse espaço aqui a gente preenche com areia, com granulometria igual. Então, essa granulometria, você passa uma peneira para deixá-las todas do mesmo tamanho, tá? Ou melhor, né? Que haja o mínimo de variabilidade granulométrica, eu acho que é essa a palavra correta, justamente para você ter uma boa permeabilidade, né? Que você está criando uma permeabilidade sintética aí, entre várias aspas, justamente para conter aquela areia, não é? Então, se você deixar só o fluido saindo, não vai dar certo. Então, aqui mostrando um sump packer, que é justamente, está vendo como ele fica aqui embaixo ancorando? Né? Então, o fluido não tem para onde ir, fica empacotado por dois packers, um no topo e outro na base. Mas isso daqui para trabalhar com gravel packer. Aqui, repare que ele não tem aquele da base, né? Então, é o tubo telado. Então, olha lá qual a diferença. Né? Aqui é um frac plaque, então é justamente quando você faz a fratura, né? Você faz o fraturamento hidráulico. Associado ao gravel pack. Então, eu já mostrei um vídeo para vocês disso, quando a gente injeta um fluido a uma pressão maior do que a pressão de fratura do reservatório, a gente promove a extensão daqueles canhoneados. Né? Então, a gente tem um aprofundamento e a gente consegue comunicação com regiões do reservatório que antes não eram possíveis. Então, aqui, para poços horizontais, né? Então, olha, uma perfuração na fase 8 polegadas e meia. Então, olha só, a coluna de produção já sendo descida aqui, poço devidamente revestido, cimentado. A TSR, que é aquele equipamento que a gente já viu lá atrás, para compensar o elongamento e encurtamento da coluna de produção. Um packer hidráulico instalado aqui. Uma cauda intermediária, né? Você lembra da cauda de produção? Aqui. Um outro packer, né, do gravel packer. Então, aqui ele está isolando justamente a areia, essa areia parametrizada, né, que é inserida aqui. E as telas. Tá? Então, aqui é um esquema, desenho técnico, para a gente entender como a gente pode usar gravel packer em poços horizontais. Professor, só que esse packer, então, ele contém areia ou ele empacota uma região com areia? Ele empacota uma região com areia. É essa região aqui. Deixa eu pegar uma caneta. E a areia que é colocada para segurar a areia que vem. Isso. Aqui, ó, tá vendo aqui ó, onde eu estou marcando agora? É aqui que a areia vai. Sim. Então eles colocam uma areia específica para poder não deixar a areia natural passar. Perfeito. É isso daí. Entendi. Exatamente. Perfeito. Então, obrigado. a areia natural que está se desmanchando, saindo do reservatório, eu não quero que ela suba. Senão ela saia rasgando todo o meu equipamento. E vai dar trabalho lá em cima, para eu separar ela depois. Então, eu quero que ela fique aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu tento criar artificialmente aquilo que seria menos estranho possível para a areia. Então, o que é menos estranho possível para uma areia? Outra areia. Né? Então, uma areia, só que uma areia organizada, com grãos iguais. Né? Mas um particulado bem fino também, parecido até com areia de praia. Né? Então, é isso. Eu desço o equipamento,
e que é esse daqui, o Gravel Pack, que é esse equipamento aqui, que ele vai trabalhar apoiado em areia em volta dele. Tá? Então, aqui são alguns tipos de tela que esse meu Gravel Pack pode ter para contenção de areia. Vai depender do grau API do óleo, vai depender se a gente produz H2S, dióxido de carbono, vai depender da pressão, vai depender da extensão do tubo. Então, tem um mais propício, mais adequado para cada tipo de situação. Então, aqui o horizontal também, tá, aqui não tem muita diferença. Então, essa animação aqui, ela mostra justamente, olha, o equipamento, a parte mecânica do Gravel Pack, e olha aqui agora, olha, ele sendo preenchido por areia, tá vendo? Então, essa parte amarela aqui é justamente essa areia parametrizada que é inserida ali para não deixar a areia natural subir. Entenderam? Então, o Gravel Pack é esse equipamento que ele fica empacotado por um galão de areia, por areia parametrizada, né? Aqui é aquela tela expansível que eu tinha comentado anteriormente. Se vocês colocarem ela aqui no reservatório, ela vai estar sempre forçando o reservatório. Então, como esse reservatório ele tende a ser é bem provável que ele seja um arenito inconsolidado, ele vai se desmanchando com o passar do tempo. E ela vai aumentando o tamanho e vai compensando, não deixa ele ficar sem ter onde apoiar, não é? Então, é uma tela para a contenção de areia do poço aberto que se expande contra a parede do poço. Contém areia do reservatório friável, consolidado, dispensando o uso de Gravel Pack. É lógico que vai depender aí da produção do reservatório. Então, gente, é isso. Com isso, a gente encerra o curso de completação de poços. Dá pausa aqui na gravação.